E neste momento, Ele fez toda a programação para que nós possamos nos alimentar. Poderoso e eterno Criador, neste momento, Pai, eleva meus olhos aos montes, onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nelas há. Por isso, ó Deus, ó Pai, entramos na Tua presença para aprender mais do Senhor, para ser disciplinado pelo Senhor. Porque o Senhor é que disciplina, o Senhor é que dá o crescimento. Tudo quem faz é o Senhor. E tudo é pela palavra, porque nós fomos feitos pela palavra. E a palavra é a água, é a nascente do Senhor dentro de cada coração. Por isso, Deus amado, esta noite toma toda a primazia, Espírito Santo, e que nós não venhamos falar de nós mesmos, mas que seja o Senhor nos orientando, nos guiando, para que nós sejamos transformados a cada milésimo de segundo por o Teu verdadeiro amor, que é essa graça que nos alcançaste, meu Senhor. Por isso, Deus, toma, Pai, toda a primazia, todos aqueles ouvintes que estiver atento à Tua palavra, que esta noite o Senhor possa mover. Se houver doença, se houver enfermidade, se houver também pessoas que saíram, que recuaram da Tua presença, o Senhor fortalece e faz com que eles voltem para o aprisco, para receber um refrigério, uma renovação do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te exaltamos e glorificamos para todo e sempre. Amém? Amém. Todos os ouvintes da Rádio Alô Brasil, neste momento vamos, aqueles que têm a palavra, a Bíblia aí juntinho de vocês, vamos abrir aí no livro de Jó, no livro de Jó 5, e depois vamos nos alimentar aqui para que o Senhor nos dê realmente a direção de tudo que será feito aqui essa noite. Aqui no livro de Jó 5, do 17 ao 19, são 3 versículos. E depois nós vamos pular lá para o livro de Tiago. É por isso que cada aula, cada vez que nós entramos na presença do Senhor, nós temos que, se possível, ter a Bíblia, ou então naquele momento você tem um papelzinho, você escreve o que está se apresentando aqui esta noite, que é os 2 livros, o Jó 5, de 17 ao 19, e lá no livro de Tiago, onde ele realmente fará uma complementação espetacular sobre nossa vida, o que nós precisamos no nosso dia a dia. Então vamos ver aqui. No 17 ele diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a sara. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústia te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Amém? Amém. Então vamos pular aí para o livro de Tiago, para ver. Eita, glória a Deus. Tiago. Glórias te damos, Senhor, porque a Tua palavra é o poder do Senhor movendo sobre aquele que crê. Acharam, meus irmãos? Amém. Tiago 1, a partir do versículo 12. Tiago 1, a partir do versículo 12. A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa, da qual o Senhor prometeu
aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumada, gera a morte. Aí vem aqui a origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. É um momento que nós estamos aqui, e Deus, quando nos diz lá no livro de Jó, que Ele nos alerta, dizendo que nós precisamos ser disciplinados. É a correção de Deus sobre nossa vida. É corrigir, nos chamou para que nós possamos, neste caminho de glória, ter uma vida de retidão, entendeu? De obediência. Porque a transformação vem do obedecer. Porque a disciplina, ela nos conduz a que nós nos conheçamos melhor, e que nós sabemos que dentro de cada um de nós existe algo grande que o Senhor colocou. Então, quando Ele nos chega e chamam para disciplinar, muitas e muitas vezes nós vemos atleta aí ser disciplinado pelo homem. Quantas e quantas vezes, ganhando milhões e milhões, sendo disciplinado pelo homem, mas na hora que chama para ser disciplinado por Deus, para que haja uma palavra de correção, para que essa palavra que nos fez e nos formou, ela ache um espaço dentro de cada um de nós, para que seja uma transformação plena. Porque se fomos feitos pela palavra, a palavra é que nos corrige, é que dá o crescimento. Mas muitas e muitas vezes nós fugimos da correção de Deus. Nós aceitamos ser disciplinado como um atleta, mas sendo por atletas do mundo. Mas na hora que o Senhor nos chama para nos corrigir, mesmo até para administrar aquilo que vem para nossas mãos. Porque quando Ele diz que se nós nos formos fiéis no pouco, como nós somos merecedores do mais? Então, tem grandes coisas que Deus colocou dentro de cada um daqueles que tem um chamado de Deus, que realmente Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Quando Ele disse bem-aventurado, Ele está tirando lá no livro de Jó. E aqui no livro de Tiago Ele torna a confirmar. Lá, bem-aventurado o que aceita a correção, que aceita ser disciplina, que aceita ser disciplinado obedecendo a voz do nosso Senhor. Mas aqui no livro de Tiago também ele nos fala da mesma correção. Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação. Então, meu querido, qual é a nossa maior prova? Qual é o nosso maior teste? Nós já paramos para olhar no espelho e perceber sobre o maior inimigo de nossas vidas somos nós mesmos. Porque os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ela tem que ser transformada. Por isso que Deus diz que tem que ter uma mente de Cristo. Se nós temos uma mente de Cristo, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo,
ele será completamente dominado e transformado pela palavra. Porque a palavra nos afirma: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Só o Senhor é o único e verdadeiro libertador. E é Ele que fala essa noite aos nossos corações, quando Ele disse: com perseverança, aprovação. Você tem que ficar em silêncio, ouvir a voz do Senhor e aceitar essa disciplina, porque ele ainda tem a Bíblia que ele diz a passagem seguinte: bendito o homem a quem Deus castiga. Mas para o nosso desejo, nós temos como um castigo, né? O melhor de Deus, Ele quer fazer que venha dar o crescimento dentro de cada um de nós. Mas nós temos que deixar muitas coisas que nós gostamos, nos dá prazer instantâneo, naquele momento, mas lá na frente, no futuro, é caminho de morte. Quando ele diz aqui, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Deus prometeu aos que amam, porque ele diz: aquele que amar a Deus sobre todas as coisas, o amor de Deus é pleno sobre aquela pessoa. Porque a glória de Deus é o amor. Ele nos amou primeiro, por isso deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha sim a vida eterna. Então, quando nós suportamos, quando nós guerreamos com nós mesmos, nós estamos dando lugar a Deus para ser disciplinado pelo Senhor. Porque a disciplina começa dentro de mim. Eu reconhecendo que fui chamado e que Deus tem o melhor para mim e para todos aqueles que obedecer. Irmão Hélio, Deus disse que o homem foi feito para ser mais do que vencedor, porque o mais é do Senhor. Nós apenas somos pó, somos barro, mas dentro desse barro, dentro dessa terra, Ele colocou uma semente. Essa semente brotou, que a palavra fez brotar dentro de cada um de nós. A palavra é a nascente. Então, quando ela nasceu, não há inimigo que possa eliminar o que Deus colocou dentro de você. Agora, você precisa cuidar. A coroa, quando ele diz aqui, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Deus nos amou primeiro, porque a palavra diz que não fomos nós que escolhemos, foi Ele que nos amou primeiro. Então, por amor àquilo que Ele fez, que é amor à palavra, nós fomos feitos pela palavra, é essa palavra de correção que a cada milésimo de segundo o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos adornando, o Senhor está nos transformando, porque a transformação do Senhor é um processo gradativo. Cada dia é um novo nascimento. Se você está em Deus há 20 anos na presença do Senhor, ou que esteja 30, 40, no dia que amanhece, como o dia de hoje, você nasceu um novo dia, uma nova esperança, um mover de crescimento da bondade de Deus, movendo dentro de cada um de nós. Quando nós recebemos a palavra de Deus de correção, às vezes nós ficamos em silêncio. Esperamos, porque o tempo é do Senhor. E se Ele lhe chamou, todas as promessas de Deus, o projeto de Deus, irá cumprir na sua vida, na minha, na vida de todos aqueles que realmente crê. Amém, Jesus. Quando aqui no 13 diz, ninguém a ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Olha, quantas e quantas vezes, até mesmo na alimentação, se ali tem algo, é doce, é gostoso, a gente não tem nenhum limite de comer.